Olá, uma boa noite para você que acompanha a partir de agora mais uma edição do programa Em Movimento. Hoje é quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020 e agora são exatamente 18h10. Meu nome é Lucas Martins e na próxima hora nós vamos discutir assuntos importantes para você, trabalhador, trabalhadora. Como vocês sabem, o programa é ao vivo e isso significa que você pode participar. Envia para a gente o seu comentário ou a sua pergunta. Deixe a sua opinião. A sua participação é fundamental para esse programa. Nós estamos ao vivo agora no Facebook, no YouTube e também no Instagram do sindicato. Antes de a gente conferir os temas do programa de hoje, vamos dar uma olhada em como está aí a pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. Os números foram apurados aí pela nossa equipe na tarde de hoje, às 13 horas, e marcava 4.430.227 infectados. O Brasil chegando aí próximo já à marca de 4,5 milhões de pessoas aí que são vítimas aí da Covid. As mortes também chegam próximo a 135 mil. Hoje, chegamos a 134.363. Situação difícil ainda vivida aqui no país. Nós também precisamos falar de um assunto aí que chegou na última hora, nos pegou de surpresa na tarde, né, desta quinta-feira, 17, que foram as demissões anunciadas pela Johnson contra os Hitachi. Nessa quinta-feira, como eu havia dito. Essas demissões ocorreram sem qualquer negociação com o sindicato e os cortes atingiram até mesmo trabalhadores que fazem parte do grupo de risco para o novo coronavírus. O sindicato realizou agora há pouco uma assembleia com alguns dos trabalhadores aí que foram afetados. Você pode conferir essas imagens. A assembleia ainda acontece nesse momento e essa assembleia ocorreu você pode ver aí o presidente do sindicato, o Heller Gonçalves, que também é trabalhador da Hitachi, e está acontecendo aí esse início, né, de resistência a esse processo. Mais informações sobre essa luta aí em defesa do emprego, não só na Hitachi, mas também em toda a nossa base, você tem no site do sindicato que você pode acompanhar. Fique ligado nas nossas redes sociais também. Agora sim, vamos para a tela que mostra aí os nossos temas de hoje. Hoje o bate-papo é de peão para peão, a campanha salarial e a luta nas fábricas da nossa região é o nosso tema. E para isso a gente tem aí o time do sindicato, foi o Cristiano de Souza, apareceu aí na nossa tela tema. Também o Bob, que é ativista sindical na Latequer, e o Francisco Neto, conhecido na nossa base aí como Chicão, que é ativista na MWL, também vai ajudar nesse nosso bate-papo aí sobre o que está acontecendo durante a campanha salarial aí nas nossas fábricas. Eu já estou aqui com o Cristiano Souza na linha. Você me ouve, Cristiano? Como tá? Ô Lucas, boa noite. Tudo bem? Muito bem, Cristiano. Olha, novamente uma boa noite, uma excelente, muito importante a sua presença aqui no programa de hoje. Fico honrado aí em poder bater um papo contigo sobre o que está acontecendo na nossa categoria, Cristiano. Opa, Lucas. Uma boa noite aí novamente a você, ao Bob, ao Chicão, a todos os internautas que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. É Tá muito certo. preocupante, né? O que está acontecendo na nossa região aí. A todo dia a gente está tendo novas surpresas, né? Tá certo, Cristiano. Olha, o sindicato, já entrando nesse assunto da campanha salarial, o sindicato ele já fechou acordos, né, com algumas fábricas, né, mas ainda estão ocorrendo as negociações com os grupos patronais, né? Eu queria que você contasse para a gente, logo de início, para os nossos espectadores também, como que estão as negociações nesse ano. Você que é um representante aí legítimo dos trabalhadores, o que pode trazer para a gente?
Então, veja só, Lucas, a gente está em negociações aí realmente com as empresas, né? Tem algumas negociações que são feitas lá na Fiesp, em São Paulo, mas aqui na nossa região, hoje mesmo a gente já começou um bate-papo aí com a SECRE, que é a região sul ali, e como você já falou, tem algumas empresas que já foi fechado a campanha salarial, mas embora achamos que nessa campanha salarial vai ter muita briga. Briga que eu falo assim a patronal não vai querer realmente dar um aumento o qual o trabalhador necessita, o qual é preciso, né? Porque na inflação que foi colocado esse ano aí, foi uma inflação bem baixa, né? Onde para nós, do sindicato, achamos que é uma inflação mentirosa, muito, está bem abaixo da expectativa do trabalhador. Inclusive a gente tem visto, né, foi noticiado, né, Cristiano, esse aumento no preço dos alimentos, um aumento absurdo, né? A gente noticiou bastante aqui no sindicato também, o aumento no preço do arroz, o aumento no preço de índices de itens básicos ali da alimentação do brasileiro, aquilo que não pode faltar na mesa, né? E eu acho que muito acima da inflação, né? Nesse caso, a campanha salarial ainda ganha mais importância, é isso? Sim, sim. Porque o que acontece? Bom, a cesta básica hoje foi feita aí uma pesquisa, tá aproximadamente de R$ 545. E no aumento de 2,94 que foi dado pelo governo aí, né, no último cálculo que ele fez do período de setembro do ano passado, do dia 1º de setembro até o dia 31 de agosto de 2020, esse ano, está bem abaixo. Então, se você for ver, pegar esse 2,94, repassar para o trabalhador, não é nada, não dá nem um pacote de arroz. E ó, para você ver como que é as coisas, Lucas. Hoje eu estava vendo uma reportagem onde o ministro Paulo Guedes, ele diz o seguinte: o preço do arroz subiu porque a condição da vida dos pobres e do trabalhador melhorou. Eu queria entender aonde melhorou, porque na realidade a gente está vendo aí um caos, né? O trabalhador ele sendo precarizado cada dia mais nesse governo atual. Não, é impressionante, né, Cristiano? Ele sempre vem com alguma desculpa para tentar justificar essa série de ataques aí que o governo Bolsonaro e sua equipe econômica tem feito para os trabalhadores, né? Falando em ataques, né, em ataques também a direitos, né, um outro eixo importante da nossa campanha salarial diz respeito às convenções coletivas, né? Diz respeito à manutenção de direitos. O índice de reajuste é muito importante, como você colocou, ainda mais importante na inflação, mas também tem essa luta pela manutenção dos direitos, né? Eu queria ouvir de você aí sobre essa luta, por que o trabalhador tem que engajar nessa luta por direitos e também quais são aí os direitos aí que são mais visados aí pelos grupos patronais, o que o patrão quer acabar, está vindo para cima mesmo durante as negociações. Bom, porque veja bem, quando a gente tem uma assembleia e o patrão não escuta os barulhos das máquinas lá dentro, isso se torna preocupante para ele. Porque quem gera toda a riqueza e o lucro é nós trabalhadores. O patrão ele só fica com a riqueza, né? Então a gente tem que se valorizar, porque na realidade tem muitos trabalhadores, infelizmente, tem um pensamento que eu conquistei através dessa empresa. Eu tive porque essa empresa me deu. Não, é através do seu suor, do seu esforço. Então é assim, o trabalhador, quando o sindicato estiver na porta da empresa, vamos ficar lá fora, vamos participar da assembleia, vamos lutar pelos nossos direitos, né? Porque eu também sou trabalhador. Vamos fazer com que o sindicato, que é a nossa ferramenta, a gente comece a utilizar ela, né? Colocar ela para funcionar na empresa, para o patrão ver que nós trabalhadores, como todas as empresas têm o seu sindicato, a gente também tem o nosso. E a gente tem o Sindicato de São José dos Campos para estar representando, muito bem representado a gente, mas só que para que isso aconteça, tem que estar todo mundo unido. É uma corrente. Se a corrente estoura, é problema. Agora, se todo mundo dá as mãos e vamos lutar pelos nossos direitos, pelas nossas
acordos coletivos, lutar pelo que é nosso, até mesmo financeiramente, a vitória é certa, pode ter certeza, porque é somente com luta que teremos a vitória. Muito bem, Cristiano. Olha, foi um prazer aí te receber. A gente pede desculpa, né, pela falha aí que a gente teve na nossa transmissão no Facebook, mas foi muito bom contar com a sua presença aqui no programa de hoje para trazer esses informes aí também da campanha salarial. Uma boa noite, Opa, então, Cristiano. uma boa noite a todos aí, né? Obrigado mais uma vez por estar participando do programa e mais esse recado aos trabalhadores. Vamos à luta aí. Obrigado. Tá certo, muito bem. A gente falou com o Cristiano, que é diretor aqui do sindicato, mas agora eu quero convidar vocês para a gente ver aqui como foi a mobilização que o sindicato e os trabalhadores da Embraer fizeram em São Paulo na quarta-feira, né? Ontem houve um ato aí, vocês estão vendo aí as imagens. O que aconteceu? Saiu uma caravana aqui de São José dos Campos em direção à capital, em direção a São Paulo, para realizar esse protesto contra as demissões que ocorreram na Embraer e também para cobrar do governador João Dória a participação dele nessa luta, porque como poder público ele tem a responsabilidade também de garantias de emprego aqui no estado. Infelizmente, quando a nossa delegação chegou ali em São Paulo, houve um forte aparato da Polícia Militar e impediu que esse pessoal que vocês acompanharam aí pudesse caminhar até o Palácio do Bandeirantes, que é onde fica a sede do governo estadual. Mas, como para a gente aqui não tem tempo ruim, realizamos o protesto da mesma forma e conseguimos aí conquistar uma reunião nesse mesmo dia com uma secretária do governador, representante direta do governador, Patrícia Ellen, secretária do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do governo, e ali o sindicato pôde levar as suas exigências. Essa secretária, a Patrícia Ellen, se comprometeu a levar diretamente para o governador João Dória a questão e também ia entrar em contato com o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, que é atual presidente da Embraer, para a gente fazer com que haja essa reunião para que possa se negociar. A Embraer demitiu 2.500 trabalhadores sem qualquer negociação com o sindicato, e o sindicato vem batendo desde o início a importância de negociar, a importância da Embraer respeitar o dinheiro público que recebe, né? Ela tem essa responsabilidade social para com as pessoas, para com São José dos Campos também. Então, foi isso aí. A gente viu aí nas imagens. E eu estou aqui na linha agora com um trabalhador exatamente do setor aéreo, que também é ativista sindical, ativista aqui do sindicato, que é o Bob, conhecido aqui como Bob na nossa categoria. Bob, você já está na escuta, consegue me ouvir? Boa noite, Lucas. Escuto muito bem. Vocês escutam bem a minha voz também? Tá tudo certo? Beleza, tá tudo certo, Bob. Como a gente viu aí nas imagens, pessoal, os trabalhadores aí da Embraer, o sindicato, foram protestar, né, lá em São Paulo, né, cobrar a participação do Dória, né? Antes da gente começar a falar aí da tua fábrica, que é a Latequer, eu queria que você dissesse um pouquinho aí da importância da gente estar cobrando do poder público que interfira, né, que atue também para anular as demissões na Embraer. Tá ok. Boa noite, Lucas. Boa noite, trabalhadores que estão assistindo. Boa noite, pessoal da fábrica também, meus irmãos, minhas irmãs de luta diária. E eu queria só dar um recado, dedicar esse programa aqui a uma grande companheira lá da fábrica, que é a Michele. Ela estaria com a gente, está acompanhando, mas ela está se recuperando de uma cirurgia, e a gente está junto nessa luta com ela. Eu queria dedicar a ela, que ela é uma guerreira, assim, que nos faz muita falta na fábrica. E a gente aguarda ela voltar logo para essa luta, que a gente precisa de mais pessoas que lutem. É isso. Muito bem. E aí, melhoras aí para a Michele, né? E aí da Embraer, né? Para a Michele, nossa guerreira. É isso aí, Bob. E sobre a Embraer, Lucas, sobre a Embraer, eu acho que é um momento que o sindicato mesmo, a gente que é do setor aéreo, a gente passa por uma denúncia eu participei de audiências públicas, porque eu sou do setor aeronáutico,
inclusive uma audiência, várias audiências que o sindicato fez. O sindicato vem há 3 anos denunciando a venda para a Boeing, né? Essa entrega, esse governo entreguista desse Bolsonaro, esse governo que, assim, se vou ficar falando tudo que de ruim que esse governo está fazendo para o trabalhador e para o povo, vou ficar 2 horas aqui. Então vamos focar na Embraer. Assim, essa entrega para a Embraer, essa entrega desse setor estratégico, sem nenhuma salvaguarda, isso não tem precedente no mundo. Você entregar um setor, que a gente não está falando, pode ser qualquer fábrica, está falando de um setor, quem faz avião, faz qualquer coisa no mundo. E a Embraer é estratégica porque, assim, a gente pode fazer qualquer coisa, você pode contar numa mão os países que, pode pesquisar aí, trabalhadores, os países que têm a capacidade de fazer avião. E a Embraer é estratégica porque, assim, ela não é uma empresa privada que de um dia para o outro o acionista colocou o dinheirinho dele, o Bitcoin, o que for. Essa empresa, ela foi criada por nós brasileiros com dinheiro nosso, né? Com conhecimento, know-how nosso. Então, assim, ela foi privatizada, mas, assim, e a gente foi contra a venda para a Boeing, porque tira o controle totalmente do povo brasileiro. E aí está aí a conta para os trabalhadores pagar, 2.500 trabalhadores, né? A alta cúpula aí recebendo 2 milhões, 1 milhão, e o trabalhador pagando a conta. Não teve nenhuma salvaguarda. Outra denúncia que a gente pode falar porque a Boeing foi embora, simplesmente fez o acordo e teve acesso a toda a tecnologia da Embraer. Então isso é um outro crime que foi feito e aí desfez o negócio e a conta ficou para o trabalhador, né? Quem deveria ser demitido, quem deveria sair preso é toda a direção da Embraer, toda essa direção executiva que ainda ganha milhões aí, né? 170 que poderia se equalizando, você anularia essas demissões. Então, é mais que justo o sindicato, mais uma vez, provando que está do lado do trabalho. O sindicato dos metalúrgicos é o fio contra essa barbárie, contra esse desmonte, né? E quem viu o vídeo aí dos diretores da Embraer viu, né? E falando que o trabalhador que foi demitido, ele vai se tornar empreendedor aí, né? É isso realmente, não, foi uma piada, no mínimo uma piada de muito mau gosto, né, Bob? Bob, não é piada, assim. Oi. Pode falar, te escuto. Não, tranquilo, que a gente vai bater um papo, é assim mesmo. Eu ia chamar a tua atenção agora, porque o sindicato ele fez algumas mobilizações aí na Latecoer, né, durante a campanha salarial, que é a fábrica que você trabalha, e eu queria que também você comentasse agora especificamente aí como foi essa mobilização e quais são as principais demandas aí dos trabalhadores da Latecoer. A gente sabe que a Latecoer também demitiu no início da pandemia, sem qualquer ressentimento, né? Demitiu sem nenhuma consideração com o trabalhador. E queria que você comentasse aí hoje, né, os desafios aí que o trabalhador da Latecoer que está assistindo a gente, que ele tem pela frente. Tá bom. Você fez uma ponderação muito importante, né, sobre as demissões, e a gente não pode minimizar e achar que é qualquer coisa as demissões que estão acontecendo na pandemia, né? Porque, assim, a fábrica que eu trabalho é uma empresa multinacional, é uma multinacional francesa, ela faz a maior parte do avião da Embraer, da fuselagem, daquela estrutura, o charuto onde as pessoas vão, e ela tem hoje todos os programas de porta, que é uma parte muito crítica, que envolve muita segurança, muito know-how. Ela faz todas as portas de todos os aviões do mundo. E, assim, no começo da pandemia, uma coisa para vocês verem que o patrão não tem coração mesmo, só quando está ganhando dinheiro que lembra do peão e chama de colaborador e bate nas costas. No começo da pandemia, nem a pandemia tinha se estabilizado, logo em abril, acho, 40% dos trabalhadores e trabalhadoras foram notificados, a maioria por mensagem de texto, por chamada de vídeo, né? Isso é desumanizar, né? No momento que a gente está fragilizado, que os trabalhadores estão fragilizados, ela fez essa demissão, também, né, mostrando intransigência, porque sequer negociou, sequer deu oportunidade para esse trabalhador, né? E a gente não está falando de um boteco de esquina que não tem caixa, a gente está falando de uma empresa que, assim, a empresa multinacional que nem a Embraer,
elas vendem em dólar o produto dela. A maioria do produto é vendido, 99% do faturamento é em dólar. O dólar no período foi quase 40%, então o faturamento é uma linha que cresce e a despesa que foi em real, ela foi caindo. Então, assim, daria para se ter diversas alternativas, layoffs, dispositivos aí. Depois ela deixou a maioria na 936, que é outra bomba do Bolsonaro para a gente que é trabalhador, né? Esse governo que só não faz nada para o trabalhador, é inimigo do povo, do trabalhador, porque a MP 936 ela só é boa para o trabalhador. Ela dá uma falsa estabilidade, que é uma estabilidade indenizável, e joga uma granadinha no bolso do trabalhador, porque você perde também no 13º. A gente começou, depois de muita luta, muito apoio do sindicato, uma discussão em relação à PLR, mas estamos no mês também de database, que eu acho que é o mais importante nesse momento, e o Cristiano falou da convenção. A convenção é uma ferramenta, um escudo do trabalhador, né? A fábrica até alegou que o setor aéreo está desde 2015 sem assinar, se escondendo na Fiesp sem assinar a convenção coletiva, né? Porque não quer dar estabilidade para ninguém, porque tem uma série de dispositivos importantíssimos do trabalhador. E a Latecoère, inclusive, fala que segue, que assim não tem essa de é no fio do bigode que a gente cumpre acordo. E assim, para vocês terem ideia, no meio da pandemia, a gente tinha um acordo de cargos e salários, né? Os nossos irmãos que são auxiliares, eles depois de 2 anos eles se tornavam um montador estrutural, né? Porque é uma profissão auxiliar, o cara vai procurar um emprego, tem uma dificuldade. E assim, o avião ele tem uma complexidade na distribuição, não pode ser feito só por auxiliar. E ela chegou simplesmente no meio da pandemia e falou para o trabalhador, ó, aguenta a bucha aí que eu não vou cumprir o acordo do sindicato, né? Para vocês verem, a gente vai tomar as medidas legais, aí estamos seguindo, mas para vocês verem que não tem limite à crueldade, né? Não tem. E aí a gente começou a discussão da PLR, estamos no meio de uma discussão, a empresa, ela não, a gente, com embasamento, argumento, né? Com argumento, a gente teria que ter uma PLR maior que a do ano passado, porque metade da população da empresa foi demitido, mas a gente tem uma série de fatores que a gente consegue provar, que a gente consegue se ter uma PLR e ela continua oferecendo uma PLR abaixada e o caminho é a luta, não tem outro caminho, Certo. né? Não tem outra solução, né? Bob, eu ia até falar, te questionar sobre isso mesmo, né? Porque houve as demissões aí no início da pandemia, mas o que a gente sabe é que quando geralmente há as demissões, o ritmo de trabalho piora muito, né? Então, eu queria que você comentasse Sim. aí para a gente encerrar a nossa conversa sobre como que o trabalhador recebeu, né, essas demissões e também, é claro, o volume de trabalho que cresce quando isso acontece e também que você fizesse aí, encerrasse sua fala mostrando aí como que a gente pode mudar esse cenário lá na Latecoère e também no setor aeronáutico, que me parece que é um que tem sofrido muito com os ataques aí da patronal. Tá ok. Então, só voltando à linha de raciocínio, a gente vem sofrendo, eu falo assim, tem uma frase que a gente tem que escutar, a gente que é trabalhador, é da onde saem as frases mais sábias. E o trabalhador, a gente está vendo aí, que fica uma reflexão, você vê esse grupo miliciano que está, esse presidente, esses corruptos estão comandando o país, você vê que qualquer trabalhador na fábrica tem muito mais capacidade de gerir um país que esse cara. E um trabalhador me disse uma frase que é o seguinte, ô Lucas, que para o trabalhador viver é privilégio. Sabe por quê? Porque o novo normal não tem nada de fácil para o trabalhador. Sabe por quê? Porque a gente não sabe se a gente vai se contaminar, porque assim, como que você põe álcool em gel na tua mão, usa máscara, olha que maravilha. Se você vai numa van com os vidros fechados, entendeu? Se você tem um protocolo que uma pessoa vai ser testada e essa pessoa é afastada, e até o 11º dia quem teve contato com ela continua trabalhando, entendeu? Então, assim, o novo normal é péssimo, porque a gente que é uma fábrica ainda menor, assim, não é uma fábrica de 5.000, 10.000 pessoas, a gente conhece o rosto, o trabalhador ele tem nome, ele tem rosto, ele é nosso irmão que está todo dia, entendeu? Que a gente ainda, dessa forma brutal, desumanizada, foi pior ainda. E o novo normal, a carga aumenta, porque a gente consegue até provar, a gente está trabalhando que nem louco, porque assim, a pandemia provou uma coisa, né? Não adianta a gente ficar
brigando por inflação, a gente tem que brigar para acabar com tudo que está aí, entendeu? Derrubar, porque o sistema não fecha. Na pandemia tá vendo, a Latecoère tá rica, cada vez mais rica, os bilionários cada vez mais ricos, e a gente? A inflação mesmo, né? O Cristiano tocou, fiquei pensando aqui, 2 e pouco, 2,90, né? Mas a inflação é relativa, porque assim, eu que trabalho na Latecoère, a média salarial no setor aéreo é R$2.000, a média salarial no setor aéreo é R$2.000, tecnologia de ponta. A inflação, por exemplo, minha não é a inflação sua, Lucas, por exemplo, porque eu tenho. O que o trabalhador médio faz? Ele come. Então, a inflação do trabalhador está o quê? Está em 40%, está em 30%. A saída que a gente tem é luta. No setor aéreo é um setor repressivo, é um setor que não respeita a convenção coletiva, não respeita os trabalhadores, não respeitar trabalhador, assim como a Embraer, né, faz aí. E o caminho é a união, é a luta, é se apoiar no sindicato, mostrar, comparado no nosso sindicato aqui, que nos dá muito orgulho, essa entidade sagrada, com qualquer outro sindicato, você vê que o único que está sempre do lado do trabalhador, não sei se a semana teve também uma manifestação na prefeitura, né, Lucas, da Embraer, eu consegui passar, porque eu estou trabalhando, a gente conseguiu passar, e o prefeito sequer recebeu os trabalhadores. Que compromisso os políticos têm com o trabalhador. O que resta é o nosso sindicato de luta, que nos dá orgulho, mas assim, fico chamado, a gente tem que lutar, porque assim, sabe o que eles querem da gente? Que a gente seja, que os trabalhadores sejam chapa. Qualquer trabalhador, eles querem transformar no iFood todos os setores. Então, se a gente não colocar o pé na porta contra esse governo, contra tudo que está acontecendo, entendeu? Quem tem um mínimo de sanidade não dá para aceitar o que está acontecendo nesse país, a aceleração, a precarização dos trabalhadores, né? O genocídio do Pantanal, essa tristeza que a gente está passando, são 130 mil pessoas que morreram. A gente não pode minimizar a morte, achar que está normal, a gente não pode minimizar a perda de direitos e achar que é normal, né? Lembra? A reforma da Previdência era só passar que resolvia? Exatamente, Bob. O trabalhinho que era para resolver o problema. Eles vão tirar cada vez mais. Então, assim, a gente tem que avançar, Lucas. A gente tem que avançar e entender que, assim, o trabalhador só pode confiar no trabalhador, no sindicato, né? E é isso, a gente está aí para... Muito bem, a gente teve um probleminha, infelizmente. A gente teve um probleminha, Bob. Bob voltou? Tá me ouvindo, Bob? Estou ouvindo perfeitamente. Tá ouvindo. A gente só ficamos aí sem o final ali do seu raciocínio, mas a mensagem ficou clara, viu, Bob? Essa necessidade de união e deixo aqui o meu agradecimento, né, em nome também aqui do Programa em Movimento, do sindicato, porque esse relato que você teve, que você fez agora, é muito importante para a gente ter contato com a realidade. Esse é o nosso intuito aqui no Programa em Movimento também. Fazer esse meio campo entre os trabalhadores, e você cumpriu muito bem. Então, uma boa noite, Bob, e obrigado pelo seu relato aí, que foi muito importante. Obrigado, é um prazer estar participando, acompanhando. Isso é uma ferramenta do trabalhador, né? Você, o Rodrigo, sempre conduzindo muito bem. Eu sempre falo, o sindicato nosso, ele é democrático, ele é uma ferramenta que tem que ser usada. E um programa de comunicação que o trabalhador pode falar é uma coisa que não existe. Você pode ver aí, não existe. Isso aí. E é isso, agradeço aí. Mandar um abraço pro pessoal do Correios também, né? Perfeito, o pessoal do Correio que já passou, né? aí dos 30 dias de greve, dos Correios, né? Estão querendo retirar tudo dos Correios, eles não estão brigando por salário, estão brigando por uma convenção coletiva e pela entrega aí, né? É isso. Grande abraço. E muito obrigado pela participação e pelo chamado aí. Estamos sempre à disposição. Tá certo. Imagina, Bob. Ajudar aí. Obrigado. Imagina, a gente que agradece aí contar com a sua experiência aí também, com a sua militância aí no nosso programa. Um abraço aí para o pessoal dos Correios também, que o Bob acabou de mandar, que já passa aí dos 30 dias de greve, uma greve que segue aí também em busca de direitos e contra esse plano de privatização aí do governo, que promete aí, além de ameaçar muitos trabalhadores a perder o emprego, também retirar o que sobra dos direitos, né? Tá certo. Eu vou dar uma olhadinha aqui agora nos comentários, já que o Bob falou nesse programa que é de trabalhador para trabalhador, o pessoal acompanha a gente. Vamos dar uma olhada aqui que o pessoal tem comentado.
O Bob chegou a tocar no assunto do Pantanal, foi também a questão da queimada, foi também aqui tema aqui dos comentários, né? A Benedita Pereira de Lima comentando, né, que a gente está vendo e vivendo é surreal, parece um filme de terror, né, aí se referindo também às queimadas, né, que continuam, né, houve em 2019, agora também em 2020, um grave, né, problema fruto aí da responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro. O Carlos Alexandre Xandão, também Xandão, conhecido aqui na nossa base, trabalhador da GM, e mandou para a gente a seguinte mensagem: os governantes estão calados diante das demissões, por quê? Estão todos com o rabo preso, com as empresas e empresários, ainda mais em ano de eleição. Seus partidos, né, de políticos corruptos são financiados pela patronal. Muitas vezes a gente sabe que é bem aí, o problema é bem esse, né, Xandão? A Sabrina aqui também enviou uma mensagem para a gente, inclusive uma mensagem também de abraço aí para a Michele. A Michele, que também é ativista aqui do sindicato, deixa também um abraço e melhoras, né, o quanto antes, para a Michele. Temos aqui o Márcio Barbosa, que comentou também aqui, fora Isaías, referindo-se aí ao prefeito aí de Jacareí, que também se recusou a receber o sindicato em relação às demissões que ocorreram na Embraer, lamentavelmente. E é isso aí. Vi sua pergunta, agora são 5:07, a gente tem mais um tempo de programa, vamos aí um pouco acima das 7 horas, devido a esse problema que a gente teve, então dá tempo de você mandar ainda a sua pergunta, participar do programa. A gente se despediu do Bob e a gente vai colocar aqui um outro trabalhador aqui, sai o Bob, entra o Francisco Neto, o Chicão, outro ativista sindical nosso aí da linha de frente. Queria saber se o Chicão está me ouvindo para a gente começar a bater esse papo. Tamo aí, Lucas. Opa, beleza, agora sim, Chicão. Chicão aí já está na área para a gente começar a discutir a situação. O Chicão, ele é ativista sindical, trabalhador da MWL, e o sindicato tem uma reunião com a MWL amanhã, nessa sexta-feira. O que acontece? O Chicão vai explicar para a gente. A situação na fábrica é de muita instabilidade por conta de um pedido de recuperação judicial que a fábrica já entrou na justiça requerindo, e também até uma ordem de despejo que a empresa tem contra ela. Mas eu vou deixar o Chicão explicar para a gente e também para ele falar do que a gente pode esperar dessa reunião. Chicão, boa noite, bem-vindo ao programa Em Movimento, um prazer te receber. Boa noite, Lucas, o prazer é meu. Então, Lucas, sobre a MWL, ela, foi na semana passada, a gente recebeu uma notícia, né, que ela estava entrando com um pedido de recuperação judicial, mas em 2018 ela já tinha um pedido de falência, né, e essa semana veio mais uma, né, a ordem de despejo. Então, com muito sacrifício, o sindicato, através do Renato, né, conseguiu uma reunião com a empresa para amanhã. Amanhã nós vamos estar conversando com a empresa, o sindicato junto com a comissão da empresa, né, representada pelos funcionários, a partir das 14 horas. A gente está discutindo realmente qual o caminho que vai se tomar, né? A empresa vai se tomar. Tá certo. Chicão, eu imagino que a gente não precisa, né, de muito esforço para imaginar como é difícil para o trabalhador ir sair de casa, né, como até o Bob colocou aqui, se expor aí ao risco da pandemia e tudo mais, tendo que lidar com isso também na cabeça, né, essa possibilidade, ordem de despejo, e aí como fica a situação dos trabalhadores. Eu queria que você passasse um pouco para a gente de como essa situação está sendo recebida pelos trabalhadores da MWL, né? A MWL, que é uma fábrica importante ali para a economia de Caçapava. A gente sabe que é uma fábrica histórica também, há muito tempo existe ali, né? A ex-Mafersa, né? Conhecida aqui na nossa região, e que tem toda essa importância para a região do Vale do Paraíba e principalmente para Caçapava. Como é que está o clima entre os companheiros lá, Chicão? Então, Lucas, o clima, na verdade, tá um clima bem ruim, né? Primeiro por causa da pandemia, onde nós tivemos alguns casos, né?
o Bob citou uma coisa muito importante. Vai na van, hoje a MWL não tem nem van, né? O funcionário está indo de carro, de moto, de bicicleta, que mora mais perto, né? Porque nem até isso ela retirou, né? Retirou também a parte da alimentação, né? A parte da cozinha, e hoje o próprio funcionário que está levando. Então, a situação é uma situação crítica, né? Por tudo, porque você ficar sabendo que a sua empresa está com ordem de despejo, pedido de recuperação judicial, pedido de falência lá atrás, né? Então você não sabe que se vai chegar na empresa, se o portão vai estar aberto, né? Porque aconteceu isso aí com a Maferza, né? Quando os funcionários chegaram, o portão estava fechado e tiveram que, na verdade, virar uma cooperativa, mas depois de muita luta, né? Então, é uma situação que eu vejo no olhar dos meus amigos, né? Dos meus companheiros. Porque, como o Bob citou também, hoje a MWL tem na faixa de 250 funcionários. Então, a gente conhece praticamente todo mundo por nome, né? No meu caso, que estou há 17 anos na empresa, então a gente conhece todo mundo, principalmente na parte da produção. Então, você vê a apreensão, né? A pessoa não pode pensar em fazer uma conta, né? Se quer arrumar a casa, já não tem essa condição, porque não sabe o dia de amanhã. Então, através dessa reunião que foi marcada para amanhã, a gente vai sentar junto com a empresa para saber realmente o que ela está pensando, né? Qual o significado dessa... Como é que posso falar para você? Dessa pedido de recuperação judicial, né? Por que disso, entendeu? Tá Porque, na certo. verdade, lá dentro nós estamos trabalhando. Lá dentro nós estamos produzindo, entendeu? Então a gente não vê essa crise toda, né? Perfeito. Porque estamos trabalhando, né? E produzindo muito bem. Ô, Então não dá Chicão, meio para saber por quê. tá certo. Chicão, o que a gente sabe também aqui na nossa categoria é que essa última direção aí da MWL ela tem dificultado bastante o diálogo com o sindicato, né? Você até começou sua fala falando que depois de muito esforço, né? Queria que você abordasse isso também. Como é que hoje trata, né, os trabalhadores e tal? Tem transparência por parte da direção da MWL ou isso tem sido feito sem a participação do trabalhador? Me conta como que está sendo difícil esse diálogo, né? Na verdade, Lucas, o diálogo com essa nova administração, que é uma administração chinesa, nós não temos contato nenhum, na verdade, né? Não tem, na verdade, nenhuma transparência. Eles apenas impõem para a chefia e a chefia nos repassa, entendeu? Então não tem um diálogo. Tanto tempo que a gente está há uns 4 meses tentando a reunião com eles, né? E eles sempre estão desmarcando. Eles desmarcam a reunião, falam que hoje não dá, porque um dos diretores não está, e agora conseguiu marcar. Então, é muito difícil, entendeu? Eles são muito intransigentes, entendeu? E realmente a gente não sabe o nosso dia de amanhã por causa disso, né? Por causa que eles não têm essa transparência com os funcionários. Tá certo. Chicão, eu sei que aqui na região a gente tem, infelizmente, a gente tem outras fábricas também em situações parecidas em relação à precariedade e também essa intransigência, né? Essa falta de trato com o trabalhador, com o metalúrgico, né? Essa falta de educação, né? Vamos dizer no português, claro. Eu queria que você, então, eu sei que os trabalhadores da MWL se mobilizaram e tem essa reunião aí amanhã, né? Queria que você comentasse também sobre isso, qual é o caminho, né? Porque tem outras pessoas vendo a gente e assim como o Bob falou, poxa, a questão é avançar, né? Diante desses problemas não tem como ficar muito mais com o pé atrás. Temos que avançar na mobilização, é isso? É por aí, é por aí. Hoje o que nós conseguimos na MWL foi através de mobilização, entendeu? Acho que tudo que nós conseguimos, né, hoje foi através de mobilização. O pessoal sempre foi unido, entendeu? Sempre esteve junto com nós e com o sindicato, principalmente, que nos apoia, né? Que é nosso elo,
entendeu? Então, sem a mobilização e sem a união de todos, que no caso os funcionários com o sindicato, a gente não consegue chegar no objetivo, Tá entendeu? certo. Então, a empresa, ela tentou realmente quebrar, principalmente essa união dos funcionários, né? Mas a gente, com muito custo, estamos recuperando novamente, através Correto. de luta, através da ajuda do sindicato, né? Para poder estar vendo um caminho melhor, né? Para todos os funcionários da MWL hoje. Tá certo, Chicão. Olha só, eu interrompi você, te peço desculpas até por ter te interrompido. É que nesse momento aqui o Anderson dos Santos Almeida fez um comentário aqui sobre a MWL que é bacana a gente trazer, que é um outro problema que a gente vê na fábrica, né? Ele está dizendo aqui, ó, Anderson dos Santos Almeida escreveu pra gente, né? A direção da MWL tem a tradição de perseguir trabalhadores, demitir cipeiros e lesionados. Isso, infelizmente, também foi a realidade no último período. Tá correto? Corretíssimo. O Anderson é o guerreiro nosso aí. Tá certíssimo. Ela sempre fez isso, né? De perseguir cipeiro, perseguir lesionados, né? Então ela sempre faz. Ela não cumpre acordo, como o Anderson falou aí. Ela mandou já cipeiro embora, né? Mandou o lesionado embora, forjando que o lesionado estava fazendo coisas erradas, né? Então, ela tem esse histórico mesmo de perseguição, e é uma perseguição bem forte, viu? Eles usam até as câmeras, né? Da própria empresa, né? Porque hoje ela é monitorada, o setor produtivo total. Então, é muita perseguição mesmo. O Anderson falou, tá corretíssimo isso aí. Tá certo. Tô lendo aqui os comentários agora. Vou ler mais um aqui. O Xandão de novo comentou aqui. Olha só, o caso da MWL, o caso do capital chinês que se beneficia da reforma trabalhista, também foi assunto aqui, um ataque, né, lá do governo Temer, referendado aí pelo Bolsonaro. Então, se beneficia da reforma trabalhista e das MPs do governo Bolsonaro. E, infelizmente, as leis brasileiras são contra a população, né? População pobre e assalariada. Aqui fica o protesto aqui do Xandão. Também vou mandar aqui um abraço para o Weller, que está acompanhando aqui, o presidente aqui do sindicato. Um abraço para o Weller. E também, poxa, vi até que o Cristiano está acompanhando. O Cristiano que foi aqui entrevistado pela gente, maravilha. E também para Sabrina, já falei. Para Benedita Pereira de Lima. É isso aí. Chicão, para a gente já encerrando aqui, a gente falou de uma porção de problemas aí da MWL e também falou da necessidade dos trabalhadores aí se mobilizarem para cobrar melhorias, né? Para a gente finalizar, eu queria saber de você como que está em relação à Covid-19, aos protocolos de segurança aí que o sindicato exige. A MWL foi uma fábrica que teve caso, né? E também nós temos umas imagens, eu vou pedir aqui para a Gabriela colocar, que é aquele problema em relação da poluição e da insegurança ali no local de trabalho continua na MWL, né? Isso já foi motivo de denúncia na justiça, né, anteriormente, e infelizmente, esse fato ainda acontecendo. A Gabriela ali correu para colocar as imagens, mas enquanto ela se ajeita ali, Chicão, eu acho que você pode me dizer aí sobre a questão da Covid-19, como é que está, se está seguindo o protocolo de segurança certinho na fábrica. Então, Lucas, o protocolo é aquele de medir a temperatura, álcool gel nos setores, entendeu? Nós tivemos o último caso agora, se eu não me engano, foi a semana passada, de um funcionário que trabalha no mesmo setor que o meu, da usinagem. E para você ver só como é que ficou a situação. Ele se sentiu mal, né? Foi trabalhar, se sentiu mal, conversou com o chefe e foi pro hospital, né? E o que a empresa fez? O outro funcionário, eles relocaram para a máquina onde ele estava trabalhando, entendeu? Porque a gente está dando uma olhada agora aqui numa imagem que entrou aqui enquanto você dizia, de uma
acho que houve uma chuva forte lá em Caçapava, e aí a gente consegue ver assim uma quantidade de água absurda caindo em cima das máquinas, né? Isso foi enviado para a gente, por um trabalhador, houve essa denúncia, e eu queria que, aí agora, você concluindo aí a tua fala, que você também comentasse sobre isso, em que condições também os trabalhadores da MWL estão atuando. Então, Lucas, isso aí já é uma luta, já que já vem há um tempinho. Não é de hoje, viu? Não é de hoje, não. Esse telhado aí. E realmente eles foram lá, arrumaram, mas daquele jeito, sem empregar as telhas, né? E teve uma chuva com ventos que levou a telha. E ela realmente é uma cachoeira, e bem em cima da máquina. Aí eles vão lá, põem um saco plástico lá, grande, em cima das máquinas, né? E depois que acaba a chuva, o funcionário volta a trabalhar. Então, esse é um dos motivos da precariedade hoje na MWL, né? Tivemos problemas com banheiro, né? Que estava bem precário mesmo, né? Na verdade, sem condições de uso, só para você ter uma ideia, né? Você vai trabalhar, você vai fazer sua necessidade, o banheiro está totalmente precário. Nós temos aqui um outro Então, caso também que mandaram pra gente, Chicão, de um trabalhador aí que teve até o pneu do carro furado por causa da quantidade enorme de cavaco que tem ali na entrada, né, do estacionamento, se eu não me engano. Isso aí coloca em risco aí o trabalhador e tal, e eu queria saber se a MWL deu alguma explicação, né, para não liberar a entrada principal para os trabalhadores, né? essa é uma luta nossa, viu? Para que a gente entre pelo portão principal. Porque hoje, se o funcionário, como eu estava voltando lá, sobre a precariedade da empresa. Hoje o funcionário ou ele leva uma marmita, ou ele vai almoçar na sua casa, ou jantar, dependendo do horário, se é no primeiro ou segundo turno, na sua casa. Então, na saída, na hora do almoço, então, ou da janta, o funcionário tem que sair pelo portão de baixo, que é onde é todo o trânsito do caminhão que leva os cavacos. Então, esses cavacos eles vão caindo pelo caminho. E ocorre realmente de furar pneu, né? Tivemos vários casos. Eu mesmo tive o pneu furado, né? Onde a empresa também não ajuda em nada, entendeu? O funcionário tem que tirar do bolso. E você imagina com um cavaco que entra e você tem aqui pegar a Dutra, entendeu? Claro. E pela velocidade das coisas acaba estourando o pneu, né? Por causa desse cavaco. Porque tem muitos cavacos que não é na hora que ele murcha o pneu. Então é dependendo do tempo. Então essa é uma das nossas lutas também. E eu acho que amanhã na reunião nós vamos estar conversando com a empresa sobre isso também, né? Porque acho que não custa a empresa abrir o portão principal, onde aí a pessoa não tenha que ir pelo outro portão, onde vai passar por onde tem esses cavacos, que é muito perigoso, né? É muito perigoso. Tá certo. E essa é uma das nossas lutas com a Tá empresa. certo, Chicão. Eu vou aqui, a gente já está encerrando, né, o programa de hoje. Eu quero que esse programa se encerre aí com um chamado aí, então, do Chicão também para os trabalhadores aí da MWL, indicando aí que a nossa saída aí é se mobilizar, né, Chicão? É isso aí, Lucas. Na verdade, é só a luta, né? A luta que todo mundo conhece, né? De todas as empresas, né? Tá tudo junto, entendeu? Porque hoje a situação, como já foi colocado pelo Cristiano, pelo Bob, né? Essa luta de todos os trabalhadores sempre junto, entendeu? Só assim a gente vai conseguir os nossos objetivos. Porque, na verdade, hoje, para nós trabalhadores, Lucas, está muito difícil, né? Tá muito difícil, é muito ataque trabalhista, entendeu? E parece que tudo favorece os patrões. Então, é só através da união nossa, de trabalhadores, junto com o sindicato, como já foi falado aí, nós temos, na minha opinião, o melhor sindicato, entendeu? Da região, isso aí sem dúvida, do Brasil também, porque é de luta, né? É um sindicato que não se esconde. A qualquer momento que você precisa, eles estão à disposição. Então, aos companheiros da MWL e de todas as empresas, é só através da luta e da disposição
que nós vamos chegar ao nosso objetivo. Então a gente tem que estar sempre junto com o sindicato. Muito bem, Chicão. Eu agradeço de novo a sua participação. Muito importante a gente ter tido esse time aí de trabalhadores aí, gente que não foge da luta mesmo, gente que está ali no dia a dia, gente que sofre na pele e está dando aí o seu depoimento e, ainda mais do que isso, mais importante, convocando todo mundo aí para se somar à luta. Boa noite, Chicão. Muito obrigado pela participação no programa de hoje, viu? Boa noite, Lucas. Eu que agradeço, viu? Estamos à disposição aí. Até mais. Tá joia. Eu também vou agradecer aí você que nos acompanhou nessa última hora. É sempre, né, muito importante a gente fazer esse bate-papo direto com você aí, trabalhador. Agradeço o pessoal que participou aqui pela internet. Tem o Anderson, que a gente leu o comentário dele, ele comentou aqui de novo, falando aqui dos problemas da MWL. Agradecer o Xandão, a Benedita, que elogiou aqui o programa, essa edição do nosso programa. Agradecer ao Lauro da Silva também, que comentou aqui, parabéns pelo programa. Fica então o nosso carinho aí, você que participou, que mandou a sua pergunta, e também a nossa equipe de produção, a Gabriela Fani, que está aqui no estúdio comigo, a gente tomando todas as precauções aí também em relação à pandemia, mas não deixando de trazer aí informação de qualidade para o trabalhador, para a trabalhadora. Na próxima quinta-feira tem mais, é o dia do nosso programa Em Movimento, então fique ligado que na próxima quinta-feira a gente tem mais um encontro. A gente se vê por aqui mesmo. Uma boa noite.